NCM. O que é isso, Débora? Eu coloquei até o NCM incorreto, né? Porque o NCM é uma classificação da mercadoria, né? Ela define as características do produto, a sua matéria-prima, por exemplo, né? Então, se ela é de plástico, se ela é de alumínio, se ela é uma peça plástica, se ela tem alguma característica específica, né? Tem o NCM específico para parafuso, por exemplo, né? Mas eu estou levantando só alguns exemplos, tá, gente? Mas o NCM, ele tem, toda mercadoria tem um NCM. Qual é o ponto de partida do NCM? Sempre questionar o fornecedor. Ele tem um NCM que ele já pratica para os clientes, enfim, para a vida, a rotina dele, ele já tem um NCM. Você pega esse NCM com o seu fornecedor e pesquisa aqui no nosso NCM se ele equivale ao mesmo número aqui no país ou se tem alguma variação, mas a variação que vai acontecer vai ser mínima, né? A estrutura do NCM, ele contém alguns dígitos que classifica o capítulo. Isso você pode se aprofundar melhor. O próprio Google tem algumas informações importantes sobre isso. Mas o que eu destaco aqui é porque ele define as características do produto, ele define as alíquotas de impostos na importação, e aí tem uns espertinhos que fazem o seguinte: a alíquota do meu produto está muito alta de imposto, eu vou trocar. Acho que eu vou colocar um NCM mais ou menos parecido para ter uma redução de impostos. Bom, gente, nem preciso falar, né, que isso pode dar problema, mas enfim, eu estou deixando isso claro porque as pessoas utilizam às vezes essas questões das alíquotas, né, para pagar menos impostos, eles utilizam essa artimanha de alterar o NCM da mercadoria para você ter uma vantagem, né, digamos assim, numa redução de custos aí de impostos. Mas eu não aconselho, tá? Eu aconselho vocês fazerem da forma correta, indicando corretamente o NCM do produto, a descrição, trabalhar a descrição da melhor forma possível, colocando uma descrição clara, objetiva, né, com algumas informações específicas até do produto para facilitar a fiscalização na hora de fazer uma conferência e evitar multas também, tá? Porque qualquer falha na importação, tá? Qualquer falha e inexatidão, né, nessas informações, isso gera multa e aí já sai um pouco aí dos seus parâmetros de custo que você fez da sua importação e você pode ficar um pouco decepcionado com isso, né? Fugindo. Tem fatores que a gente não controla. E esse é um que a gente controla e se puder evitar qualquer artimanha aí, melhor, tá? E também o NCM determina se ele tem alguma anuência como o órgão Anvisa, Inmetro, DSEX. Por que eu tô falando isso? Porque anuência, né, para quem está começando agora nesse cenário aí de comércio exterior, quando você compra um produto, por exemplo, brinquedo, não vou falar que todos, tá? Mas grande parte dos brinquedos, classificação que se enquadre em brinquedos, por exemplo, vai ter anuência de Inmetro, pode ter da Anvisa, e a anuência, ela é o quê? O produto pode ser que seja necessário ter um registro nesse órgão, e é inevitável que tenha uma LI, que é a licença de importação, né, antes que ela seja deferida antes de você autorizar o embarque no exterior. Tá? Então, é super importante confirmar esse NCM da mercadoria antes de fazer a operação, tanto para você exportar quanto para você importar. Tá? É super importante você ter essa informação, consultar, ver se o número realmente... o número informado pelo fornecedor realmente corresponde ao mesmo praticado no Brasil, para que você evite qualquer dor de cabeça, demora na liberação, por conta dessa questão de poder necessitar de alguma anuência ou LI desses órgãos, desses que eu citei, mas tem outros, tá? Esses eu citei são alguns. Alguns até um pouquinho mais demorados, por exemplo. Um Inmetro, por exemplo, uma LI pode levar até 30 dias para definir, né? Então, eu acho que requer um pouquinho de atenção na hora de classificar a sua mercadoria. Claro que isso aqui eu estou falando um pouquinho mais específico para importação, mas eu acho que vale aí também para exportação, para você que está aí querendo
ter um pouco mais de conhecimento, é importante essa informação, tá bom? Abaixo eu coloquei sobre os Incoterms. Bom, os Incoterms, na verdade, gente, ele determina as responsabilidades, né, das partes, do comprador, do vendedor, né, até onde vai a responsabilidade do comprador, até onde vai a responsabilidade do vendedor. E assim, fica claro quem paga o frete, fica claro quem entregou a carga no porto, né, até onde foi o compromisso de quem na operação. Tá? Os mais usados eu coloquei, que é o FOB, o FCA, o CFR, o CPT e o Ex-Works. O FOB, você entrega a sua mercadoria no porto. Então, você é responsável pela coleta da sua mercadoria no seu recinto, na sua expedição. Esse transporte até o porto é da sua responsabilidade e o desembaraço também é da sua responsabilidade. Passando daí para frente, o frete internacional, chegando no destino, desembaraço lá, aí já é a cargo do seu comprador. Isso na exportação, tá? Na importação é só o inverso, gente. O vendedor tem a mesma missão. Ele entrega até o porto desembaraçado lá no porto de origem. E o frete internacional, a chegada no Brasil, o desembaraço no Brasil, o transporte local do porto até a sua expedição, também é a cargo do comprador, tá? Isso é na operação FOB, eu estou citando aí uma operação marítima. Custo e frete, que é o CFR. CFR, o vendedor, ele tem a responsabilidade, além de liberar a mercadoria no porto, do frete também, frete internacional. Então, a responsabilidade dele vai até o destino, o porto de destino. Então, o frete não é pago pelo comprador, é pago pelo vendedor. Tá? Então, o vendedor é responsável no custo e frete de todos os custos até o porto destino. No porto destino, quem comprou a mercadoria, o comprador, vai lá, faz o desembaraço da mercadoria. As despesas portuárias, gente, não está incluso no frete. Despesas portuárias são despesas nacionais, são despesas de quem está liberando, do importador, no caso, tá? E do exportador para quando está enviando. E o Ex-Works. O Ex-Works também é bastante utilizado. O Ex-Works nada mais é do que o vendedor, ele disponibiliza a mercadoria na expedição dele. E o comprador é responsável em coletar desde a expedição. Então, ele tem o custo do transporte até o porto, do transporte internacional e daí para frente, desembaraço e etc. Tá? Então, o Ex-Works, o vendedor disponibiliza a mercadoria no seu próprio armazém. E o comprador coleta no armazém do vendedor e daí para frente toda a responsabilidade é do comprador. Só abro uma aspas para essa situação. É usual que o desembaraço, seja ele em fronteira, seja ele marítimo, seja ele aéreo, seja realizado pelo vendedor, pelo despachante do vendedor. Porque, veja, vou colocar aqui uma situação de exportação. Na exportação, quem vai retirar a carga na sua expedição, quem é responsável por retirar a carga é o comprador que está em outro país. Ele pode delegar para você um despachante para você incluir no seu radar e esse despachante fazer a operação de desembaraço. Mas não é usual isso. O usual é que você faça com o seu despachante, que você já tem uma rotina, ele já tem toda uma responsabilidade sobre as suas operações, né? Tem as questões legais, né? As confiabilidades também que você tem por colocar terceiros no radar, tá? Então, assim, não é usual, mas claro que fica a cargo do importador, exportador, fazer essa inclusão do despachante que for determinado pelo comprador da sua carga. Depende muito se for uma operação intercompany, né, de filial para filial, enfim, depende muito do que foi acordado entre as partes, tá?